Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço. Então, acho que é isso que fica. Você avança, então, uma casa em termos de ressonância, em termos de visualização do que está acontecendo no Brasil. Pelo menos você problematiza algo que não era problematizado há pouco tempo atrás. Então, a visão de todo mundo era de que, olha, o Brasil, Bolsonaro tentou dar um golpe, foi lá o Lula e salvou a democracia com o STF. Né? O máximo que as pessoas veriam era isso. Agora, quem tem honestidade intelectual vai começar a se perguntar, vem cá, eu acho que essa visão que eu tinha não é completa, acho que tem problemas aí. Isso é um avanço importante. Né? Agora, dois outros temas. Né? Então, falamos da importância tripla desse tipo de sessão e da atividade do Congresso americano nesse tipo de tema. Ressonância, né, foi importantíssimo. Pressão sobre o governo, sobre o executivo americano e legislação. A pressão sobre o executivo americano virá, né, isso está vindo, ainda não se desdobrou todo o processo de pedido de documentos, de esclarecimentos por esse comitê da Câmara Americana ao executivo do Biden, para saber, olha, vocês apoiaram então o Lula, o que vocês fizeram, vocês favoreceram Lula no processo eleitoral, vocês queriam favorecer Lula para que ele ganhasse as eleições, vocês pressionaram então contra um determinado lado no Brasil, vocês apoiaram ações que infringiram direitos humanos dos brasileiros, que infringiram liberdades básicas dos brasileiros, direitos humanos protegidos não só pela Constituição brasileira, mas pela Convenção Mundial de Direitos Humanos, pela Declaração Universal de Direitos Humanos. Vão cobrar do governo americano isso virá. Né? Sobretudo, então, mas além disso, o que já surgiu, então, a dimensão de ressonância já está aí, e vai continuar, eu acho. A dimensão de cobrança sobre o governo Biden vai continuar e aumentar, me parece também. E a dimensão legislativa. Né? Acho que também foi uma grande novidade, porque o Chris Smith anunciou que está preparando um projeto de lei que se compara à lei chamada Lei Magnitsky, o Magnitsky Act, que é uma lei de 2012, aprovada nos Estados Unidos,
que consistiu no seguinte: por que ela se chama Lei Magnitsky? Porque na Rússia, era um advogado que começou chamado Magnitsky, que começou a investigar extorsões e corrupção e distorção das leis tributárias na Rússia praticada pelo Putin, pelo governo Putin, contra diferentes pessoas na Rússia, né? Ou seja, estava sendo usado o mecanismo tributário para mecanismo de coação, de repressão política, né, de distorção, manipulação política, tudo isso, corrupção, etc. Começou a investigar, foi preso, né, Magnitsky, na Rússia, foi preso, e morreu na prisão, aparentemente de maus tratos e espancamento na prisão. E os Estados Unidos, então, votaram essa lei no sentido de alguma maneira, punir a Rússia por isso, punir o governo Putin por isso, fundamentalmente restringindo a entrada de autoridades russas consideradas ligadas a esse crime, né, contra o Magnitsky, e restringindo as movimentações financeiras que essas pessoas poderiam fazer em bancos americanos ou utilizando de alguma maneira o sistema bancário americano, que acaba pegando aí todo o sistema bancário mundial. Então, a ideia aparentemente é essa em relação ao Brasil. Então, uma lei que, partindo de uma premissa, agora sim, baseada em fatos, de que tem havido cassação de direitos básicos, ilegal, inconstitucional e em desacordo, inclusive, com tratados internacionais no Brasil, né, com base nessa constatação, né, de infração a direitos humanos básicos cometida por autoridades brasileiras, obrigar, então, os Estados Unidos a restringir a entrada dessas pessoas, dessas altas autoridades brasileiras e outras, nos Estados Unidos, e restringir a vida financeira, digamos, dessas pessoas em tudo aquilo que ela tem a ver com bancos ou instituições sob jurisdição americana, né? Isso cria uma pressão muito grande, cria uma pressão sobre o governo Biden e sobre os democratas, porque certamente vão ser contra a lei e vão ter que, né, explicar por que são contra, e no debate dessa lei vão surgir novamente os fatos do lado, né, de quem defende a liberdade, e a ausência de fatos no caso das narrativas do corruptariado vai surgir. O governo Biden, né, o executivo, vai ter que se explicar, vai ter mais um aguilhão ali para ter que se explicar. E, se isso for aprovado, claro, isso, né, coloca algumas pessoas, né, que foram promovidos heróis da democracia na figura de vilões aí, né, pelo menos equiparáveis a os vilões russos aí do governo Putin, né, que andam por aí matando, envenenando as pessoas. Só o fato disso ser discutido já é muito importante, e essa ligação, né, com a Lei Magnitsky é muito importante, porque ela, né, é um símbolo, né, de Estados Unidos agindo da maneira que podem, dentro da sua jurisdição, para punir infratores criminosos, né, pessoas que cometeram crimes contra direitos humanos em outros países, né, em países, no caso, a Rússia, que não deixa de ser o modelo do Brasil, uma democracia de fachada, né? O Putin acabou de tomar posse em mais um mandato, mas com um sistema duríssimo, brutal, autoritário por dentro dessa fachada. Então isso, acho que vai ser uma camada adicional importantíssima nesse tema. E essas três dimensões, elas se superpõem e elas se alimentam umas às outras. A dimensão da ressonância, então, quando você discute a dimensão legislativa, né, aumenta a ressonância, com isso aumenta o número de pessoas e vozes pressionando o executivo para que se explique, né, e esse aumento vai levar mais pessoas no Congresso americano, que já não estão olhando tanto para esse tema, olharem para esse tema e fazerem mais pressão legislativa e assim por diante. E pode ir numa bola de neve isso, que é muito importante. Bom, e só para concluir, uma pergunta que eu sempre me faço, que eu já tenho me feito, e acho que tenho feito em alguns momentos aqui nesse tema,
no nosso canal, que é o seguinte, então está vindo dos Estados Unidos uma energia muito importante, né, de contestação ao regime tirânico que nós estamos vivendo. Como vai se canalizar isso no Brasil? Quem vai, digamos, pegar esse bastão no Brasil, essa tocha, né? Os Estados Unidos meio que estão acendendo uma tocha, mas quem precisa, né, iluminar o Brasil com liberdade são os brasileiros. Então, meio que estão nos estendendo essa tocha. Quem vai pegar essa tocha? Quem vai pegar essa tocha e o que fará com ela? E eu tenho muito receio de que essa tocha seja apropriada, seja, né, agarrada pelo sistema dominante, né, através de, né, pessoas plantadas aí dentro do que ainda se considera a direita, para apagar essa tocha. Tá? Para apagar essa tocha. O sistema hoje tem muito interesse na criação, sempre teve, mas hoje especialmente, de uma espécie de comando especial dentro da direita permitida, né, da falsa direita, para dizer, não, deixa comigo aqui, pois é, e tal, manda essa tocha para cá, né, manda esse processo aí de contestação da tirania, da justocracia brasileira, que eu pode deixar. E aí, quando você vai ver, cadê a tocha? Ah, não, pois é, política é arte do possível, olha só, não, mas aqui, o nosso candidato a prefeito aqui, é esse aqui, pronto. Tem muito medo disso, tem medo de que, né, seja usado como moeda de troca. Só, olha, tem aqui essa coisa do Congresso americano, você quer que eu apoie isso? E se eu apoiar, né, isso aí vai para frente, hein? Não, então tá bom, eu pego leve com você aqui e tal. E isso pode dar lugar a uma certa negociação. Como eu digo sempre, justiça não se negocia. Se você precisa negociar com a justiça, você jamais vai ganhar a justiça. Se alguém que se pretende justiça te dá algo que você considera justo em troca de algo que você deu para ele, né, você não obteve justiça, não. Você obteve mais injustiça. Isso vai te pegar no dia seguinte, né? Então, isso me parece um erro gigantesco. Usar isso aqui, que é um processo de libertação do Brasil, parte de um processo de libertação, como uma moeda negocial. Justiça não se negocia. O resultado de uma negociação com a justiça jamais será justiça, jamais será justo. Por mais que seja algo que contenha justiça, mas a origem, né, provindo de uma negociação, né, faz disso um aspecto de injustiça. Tá? Então, esse é um receio para o qual a gente tem que tomar muita atenção. Mas hoje, enfim, eu queria analisar, então, um pouco com vocês aqui o conteúdo e vamos ver quais são os desdobramentos. Tá? Mas fiquemos atentos para isso. Quem vai pegar a tocha no Brasil e o que fará com essa tocha? Tá bom? Bom, vamos aqui para a nossa conversa. Tá? E temos aqui, então, bom, aqui o link para se inscrever na academia, lembrando que 50% do rendimento líquido da Academia Folha Política neste mês de maio irá para o Rio Grande do Sul. Tá? Faremos uma doação aí. Eu já indiquei, provavelmente, uma entidade que parece que é muito boa, o Instituto Floresta, no Rio Grande do Sul, mas eu vou dar conta para vocês de tudo isso aí. Então, quem se inscrever agora esse mês, de alguma maneira, está, né, contribuindo também para nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. Claro que, além disso, convido, né, todo mundo a contribuir diretamente, da maneira que puder, com o Rio Grande do Sul. Tá bem? Bom, estava aqui o Júlio Brito, está aqui o Ailson Pianco, dizendo: Ernesto, boa noite. Qual a diferença de mentalidade de crescimento na colonização do Brasil e dos Estados Unidos? Por que nos Estados Unidos a mentalidade de crescimento do país é aqui não? Quais as diferenças? Por que lá deu certo e aqui não? Pois é, esse é um velho tema. Um velho tema
a ser discutido, muitos estudos sobre isso, né? Eu acho que, basicamente, é o seguinte: em lugar que tem um Brasil até o final da monarquia e outro Brasil depois do final da monarquia, depois da República. Eu acho que o Brasil, se continuasse com um esquema monárquico, né, superando todos os problemas que já estava superando, ele se tornaria, digamos, adquiriria um ritmo de crescimento próprio, mas talvez mais semelhante ao dos Estados Unidos, né? Um ritmo com autoconfiança, com orgulho de ser quem você é e baseado também na liberdade, né? Liberdade, digamos, instalada por meio de outras instituições, né? Monárquicas no caso, mas liberdade também. O Brasil nasce, como os Estados Unidos, sob esse signo da liberdade. Então, os dois apostam fundamentalmente em liberdade. Então, a divergência ocorre, quer dizer, talvez desde o começo, com uma classe, uma elite brasileira que acreditava menos em liberdade do que a americana, mas que também tinha desafios maiores. Essa elite, eu acho que com o seu enquadramento na monarquia, ela evoluiria para uma elite, digamos, criativa e construtiva, e não para uma elite puramente patrimonialista e sugadora, como ela acabou se tornando. Então, a partir da República, que nós temos, acho que, a grande divergência. Então, os Estados Unidos continuam apostando fundamentalmente na liberdade e o Brasil aposta na politicagem, né? Aposta simplesmente numa repartição do poder dentro de uma oligarquia, né? As figuras, digamos assim, mais bem-sucedidas no Brasil republicano são figuras que conseguiram administrar esse esquema oligárquico, né? uma espécie de computador mental de o que eu dei para quem que me deu o quê, né? Um gigantesco toma lá da cá, então Getúlio Vargas, né? Depois, mais recentemente, uma figura como Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, e Lula, né? Getúlio Vargas se tornou o protótipo, né, do governante brasileiro, que é esse governante da politicagem, né, da política direta, no sentido do tomar lá da cá e tal, e não de um projeto com base em ideias, com base numa visão de país, certo? Eu acho que é isso. O problema é a elite política. Eu acho que, fundamentalmente, a elite política americana tem outra dimensão que a elite política brasileira não tem, né? A elite política brasileira quer, né, enriquecer. Eu acho que a elite política americana ainda tem um pouco de uma visão de país. Queria mencionar que, como uma modestíssima contribuição a esse esforço de socorro, eu e meus colegas aqui da Academia Folha Política estamos nos comprometendo a, durante esse mês de maio, dedicarmos metade da receita líquida da Academia Folha Política ao socorro às vítimas, às pessoas afetadas no Rio Grande do Sul. Faremos isso especificamente através de entidades que estão recolhendo doações em dinheiro para transformá-la em doações e ações concretas na prática, né? Infelizmente, como muitos de vocês não estamos lá, não podemos fazer diretamente algo, então é uma maneira de fazer algo a respeito, né? A Academia Folha Política, como vocês sabem, é um projeto onde eu estou empenhado, onde tenho o meu curso de logopolítica semanal, onde tenho uma live semanal sobre atualidades políticas e geopolíticas, e onde temos também, meus colegas têm o curso sobre totalitarismo, resistência democrática. Então, ao longo desse mês de maio, todo mundo que assinar a Academia Folha Política, ou seja, que adquirir a assinatura, a Academia Folha Política, metade da renda, quer dizer, nós vamos dedicar, a pessoa vai ter o acesso integral, absoluto, mas a metade da receita nós vamos dedicar
ao socorro ao Rio Grande do Sul, né? E infelizmente não dá para ser 100%, porque temos custos operacionais aí que precisamos cobrir. É uma iniciativa que está crescendo, que tem custos, então, mas é o que nós podemos fazer, né, e tanto diretamente como também como uma maneira de pedir, né, que quem puder se associe a essas ações da maneira que puder, tá? Doações diretas também, enfim, estou apenas introduzindo uma maneira de que a Academia Folha Política faça a sua contribuição, mas quero também sugerir que quem puder faça doações diretas, e estamos colocando aqui na descrição deste vídeo o Pix de algumas entidades que, pelo que eu recolhi aí, a partir de menções de várias pessoas, parecem ser entidades que estão fazendo um ótimo trabalho, mas também quem tiver outras, né, e há dezenas de entidades que estão recolhendo recursos, enfim, acho que, claro, cada um encontrará o seu caminho para essa contribuição, tá? Então, essa é a maneira que nós encontramos, a Academia Folha Política, de participar um pouco desse esforço nacional. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar,
um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço!